Olá, pessoal, vamos entrando. Olá, boa tarde. Vou dar uns minutinhos para a galera entrar. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui hoje, viu? Boa tarde, Olavo. Estamos bem. A galera tá animada. A Viola tá dando boa tarde, good morning, cumprimentando também em polonês aqui a gente. E lá já é boa noite, né, Su? Que legal, tem uma galera aqui, olha. Pessoal, a gente está dando uns minutinhos, tá? Para o pessoal estar chegando. Então vai estar chegando aí, vai se apresentando, vai deixando o seu oi aí pra gente. E já já a gente vai dar início aqui na nossa apresentação. Cláudia, Ana, Lucas, boa tarde. O pessoal tá animado, Bruna. Ai, que bom. Vamos esperar mais um pouquinho. Já já a gente começa, pessoal. Vai chamando aí quem você conhece que pode entrar, vai convidando também. Olha, O tema de hoje é bem legal, Ana. Verdade, também tô ansiosa. eu tenho certeza que esse tema vai aguçar muitas pessoas, né, Bruna? Verdade, Su. Acho que as pessoas vão ampliar aí a visão. E bom, vamos indo começando já devagarzinho, a gente vai começar se apresentando, enquanto isso, o pessoal vai se chegando também. Vou começar aqui compartilhando a minha tela, tá? E a gente vai decorrendo aqui no assunto. E antes de começar também, eu quero dizer para você que qualquer dúvida, qualquer questionamento, pergunta que você tiver durante o webinar, pode ir perguntando aqui no chat, a gente tem pessoal aqui do suporte da Drone, a Vitória, para estar respondendo vocês aqui no chat, tá bom? Então, podem mandar suas perguntas, e a gente está aqui com uma equipe também, não só nós que estamos apresentando, mas quem está aqui no background também nos ajudando aqui nessa apresentação. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para a gente poder dar início na nossa apresentação. Bom, pessoal, é com muita alegria hoje que a gente está recebendo aqui todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos mesmo. Eu espero que você, se gostar desse webinar, que você seja um propagador dele, né? E convide outras pessoas para os próximos, porque todo mês a gente vai estar aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cliente ideal, para te ajudar a conhecer melhor os seus clientes, com o objetivo de aumentar suas vendas. E quem vai estar apresentando hoje esse webinar para você sou eu e a Bruna. Então eu vou me apresentar, a Bruna também, né? Meu nome é Suelen, eu trabalho na Drone já há 5 anos, né? Trabalho no departamento de suporte, né? E a minha missão é preparar conteúdos e materiais para os nossos clientes. Então talvez você já até conheça a minha voz, né? Aí dos tutoriais, dos vídeos. Então, prazer, agora você está vendo a minha carinha também aqui, né? Eu sou essa pessoa responsável por cuidar desse material e também aproveito para deixar aqui uma dica, o seu feedback é muito valioso, então, se você sentir aí dificuldade, se você sentir aí falta de algum tema, pode deixar também aí para gente, inclusive tema para próximos webinars também pode deixar aí para gente, tá bom? Então, essa sou eu
e a Bruna também vai se apresentar um pouquinho para vocês. Olá, pessoal. Eu sou a Bruna, sou especialista no sucesso do cliente aqui na Hydrone, sou formada em marketing digital. Como a Su, também estou ali no departamento de suporte. Quem é nosso cliente Hydrone também já deve ter falado comigo. Eu estou ali para ajudar vocês a engajarem e sempre estar fazendo bom uso da ferramenta. Bom, estou tendo essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o sucesso do cliente com vocês hoje. Maravilha. Bom, Esse webinar, né, Bruna, ela é aberta, né, tanto para isso. clientes Hydrone, quanto para pessoas também que não conhecem ainda da Hydrone. Então, para deixar todo mundo na mesma página, a gente vai trazer aqui uma breve apresentação sobre a Hydrone, tá? Então, a Hydrone ela é uma plataforma de SaaS, ou seja, software como um serviço, e esse software ele é alimentado por inteligência artificial, tá? Então, esse nosso sistema, esse nosso software, ele fornece automações de marketing para lojas virtuais, né? E a Hydrone ela foi fundada em 2016 por Michał Black e Chaim Black, lá na Cracóvia, na Polônia. E aí, no ano de 2020, né, nós recebemos um investimento bem bacana de 2,5 milhões, e foi aonde a Hydrone decidiu aí expandir os mercados para a América Latina, incluindo o Brasil. Então, nós hoje estamos aqui no Brasil também operando, né? O nosso escritório físico fica em São José dos Campos, e hoje essa é a Hydrone. Nesse cenário, a gente está expandindo cada vez mais, sempre pensando em novas funcionalidades para os nossos clientes, tá? Então, só para apresentar aqui a Hydrone também para quem ainda não conhece. Bruno, o que a gente vai ver hoje? Bom, nesse webinar a gente vai falar sobre o mundo do buyer personas e entender como eles podem impulsionar o sucesso do seu negócio. A gente vai falar sobre o que é um buyer persona, como até um buyer persona pode te ajudar a vender mais. Vamos construir o perfil do cliente ideal. Vamos construir também um fluxo de automação baseado no perfil do seu cliente ideal. Aqui dentro da Hydrone, a gente tem uma ferramenta de fluxo customizado, o Custom Flow, que vai te ajudar, que pode te ajudar a encontrar o seu buyer persona. Bom, a gente também vai ter a sessão de perguntas e respostas e no final a gente vai ter um quiz com um bônus aí do nosso time de CS, de suporte para o cliente, para quem mais acertar. Então, ó, anota a dica aí. Anota tudo que a gente for falar, que no final vai estar valendo um bônus. Exatamente, vai ter perguntas sobre o tema, então vai anotando, vai assimilando o conteúdo aí para você acertar todas as questões e ganhar esse bônus aí, hein? Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico, né, Su? O que é o cliente ideal? Bom, o cliente ideal é o nosso buyer persona, que é uma representação semi-fictícia. Por que semi-fictícia? Porque ele é baseado em cima de dados reais. Então, por isso que ela é representação semi-fictícia e não fictícia como o persona. Para a gente estar falando aqui de buyer persona, antes disso, a gente precisa também falar sobre o público-alvo e o persona. Nossa, Bruna, público-alvo, persona, buyer persona. A gente estava falando de cliente ideal, agora você entrou com esses termos aí. Talvez alguém possa estar tão perdido aqui quanto o nosso GIFzinho, mas fica tranquila, né, Bruna, que você vai explicar certinho para a galera aí. É isso aí. Parece que é tudo confuso, mas é tipo uma receitinha aí de bolo. No começo parece que não está dando muito certo, mas no final vai dar, vai ficar tudo bem entendido. Bom, o que é um público-alvo? Público-alvo é algo bem mais amplo. É aquela grande massa de pessoas que vão atingir, que você quer atingir o seu produto, né? Então são aquelas pessoas que têm algum interesse, alguma característica semelhante de compra do produto ou do serviço, né? A gente consegue definir esse público-alvo através de alguns critérios demográficos, que é a idade, o gênero, a localização. Então, por isso que é um grande público, uma grande massa que eu quero atingir com o meu serviço. Por exemplo, Su, vamos imaginar que eu tenho uma loja de roupa feminina sustentável. Como que eu vou imaginar o meu público? Bom, se eu tenho uma loja de roupa feminina, eu já imagino que o gênero do meu público são mulheres. E se é de roupa sustentável, eu também já imagino uma faixa etária de idade.
Essa faixa etária de idade, eu imagino que seja de 25 a 30 anos. Por quê? São roupas sustentáveis. Então, as roupas sustentáveis, elas têm um custo aquisitivo maior e também são de pessoas que acabam tendo um interesse no bem-estar, numa vida saudável ao longo do tempo. Então, eu defini que o meu público-alvo são mulheres de 25 a 30 anos, que têm a sua renda própria, que têm interesse ao bem-estar. Então, esse grande grupo de mulheres, esse grande grupo, faz parte do meu público-alvo. Não que elas precisam ter todas essas características, né, Su? Porque daí não viram uma grande massa. Na verdade, são algumas. Então, ela tendo alguma dessas, eu já sei que ela faz parte do meu público-alvo. Entendi. Então, esse é o nosso público-alvo, que é uma galera ali maior, né? Um público bem maior, mais massivo. E o persona Isso. seria o quê, então? O persona a gente cria já para se comunicar de uma forma já mais assertiva também. Então, eu pego todas aquelas características que eu determinei dentro do meu público-alvo e imagino uma pessoa e crio um persona fictício a partir dessas informações detalhadas, né? Para eu chegar mais próximo do meu cliente ideal. Então, eu crio essa representação fictícia. Por exemplo, aqui nós temos a Mariana, que ela é do gênero mulheres e tem 27 anos, está dentro da faixa etária que a gente determinou lá em cima. Então a gente cria, por exemplo, a Mariana, 27 anos, formada em comunicação, trabalha como gerente de marketing de uma grande empresa, mesmo com uma rotina turbulenta, ela procura ter uma vida saudável, ela procura fazer exercícios e ela tem um sentimento gosta de ter um sentimento de exclusividade, né? Então ela se propõe a pagar um pouco mais para ter esses serviços sustentáveis, esses serviços prêmios. Então, a partir de tudo que eu defini do meu público-alvo, eu criei minha persona. E a partir dessa persona fictícia que eu criei daqui da minha cabeça com as informações do meu público-alvo, eu começo a me comunicar com ela de uma forma mais assertiva, mais direcionada. Entendi. Então, o público-alvo é um pouco mais massivo, e desse público-alvo a gente pega ali, coleta algumas informações para ir desenhando a nossa persona. Seria isso? É isso mesmo, a gente pega detalhes e cria uma persona, para a gente se comunicar, para a gente imaginar como aquela pessoa gostaria de estar recebendo as minhas comunicações, como ela ficaria feliz em como eu seria tratada, em como ela se comportaria, né? Como que é o comportamento dela ali com o meu produto. Entendi. Agora, Su, que a gente já mapeou o nosso público-alvo. Já entendemos um pouquinho sobre o persona, né? Acho que dá para a gente começar a conhecer o nosso buyer persona. Então, só para ficar aqui alinhado para o pessoal entender, a gente chegou no nosso cliente ideal, que é o buyer persona, tá, pessoal? Então, todas as vezes que a gente fala buyer persona, é Isso. justamente o seu cliente ideal, que a Bruna está falando. Então, Bruna, a gente criou o buyer persona baseado na persona, e a persona foi baseada no público-alvo. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente vai construindo. A gente começou ali no público-alvo, chegou no persona e agora a gente vai para o buyer persona. Por quê? No buyer persona, lembra que eu disse ali que ele é semi-fictício e o persona ele é o fictício? Porque no buyer persona, eu realmente vou colher dados de clientes reais ou daqueles clientes que estão engajados com a minha marca. Então, eu vou buscar informação, eu vou coletar a entrevista. Eu quero entender o que leva a ele tomar a decisão de compra. Qual é o comportamento dele quando ele busca pelo meu produto? Qual é o meu produto? Qual é o interesse dele? Então, eu coleto dados reais. E aí eu vou criar o meu buyer persona. Por isso que vem que ele é semi-fictício, porque eu tenho dados reais de pessoas reais que estão engajadas ali ou são os meus clientes. Bom, então finalmente chegamos no nosso buyer persona, né? E agora que a gente já entendeu o que de fato é um buyer persona, é necessário também a gente analisar como que esse buyer persona pode me ajudar a vender mais, pode te ajudar a vender mais aí na tua loja, né? Por que
ele é importante. Então, a gente trouxe aqui alguns dados de matérias, de pesquisas reais que algumas empresas fizeram, tá? Então, são dados mesmo confirmados de como que a estratégia de ter um buyer persona pode te ajudar aí a melhorar suas vendas. Então, começando aqui pela pesquisa da Sintel, ela diz que 71% das empresas que usam buyer persona acreditam que a melhor compreensão do público-alvo é crucial para o sucesso do marketing. Assim como a Demand Metric, né, Bruna? Ela também Isso. traz aí uma informação bem interessante para a gente. Ela fala, segundo a pesquisa deles, a comunicação personalizada baseada em buyer persona pode aumentar 5 vezes, gente, a taxa de conversão. 5 vezes. É um número muito alto mesmo, hein? Bom, também aqui no nosso estudo diz que usar uma buyer persona no processo de geração de leads pode aumentar a sua qualidade e aumentar as conversões em 73%. Então, essa pesquisa também aqui, ela é muito válida para a gente. Então, ela chega até a ser um passo antes do comprador, já está ali no leads, né? Então, usar uma buyer persona até para buscar os seus leads podem aí melhorar suas conversões. E aqui a gente tem mais uma sua com número alto também, 63% das empresas acredita que ter uma buyer persona afeta positivamente a eficácia do planejamento de campanhas de marketing. Essa pesquisa foi feita pela Content Marketing Institute. Então, são números, dados bem relevantes aqui, que espero que te convençam aí do poder de ter uma buyer persona atrelada às suas estratégias de marketing. Então, aumento de conversão aí muito significativo. Bom, a gente já entendeu, né, que o buyer persona aí é uma parte integrante, ele não pode ficar parte da sua estratégia de marketing. E aqui a gente vai te ajudar um pouco nessa construção da buyer persona, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer na construção de uma buyer persona é definir as metas do negócio. Então você precisa definir quais as metas do seu negócio, o que você deseja alcançar. Você quer melhorar e ampliar o seu negócio fisicamente, localmente, você quer aumentar a sua recorrência, melhorar o seu ticket médio, melhorar o posicionamento, referência da sua marca. Então, estabeleça suas metas, defina as metas do seu negócio. E nós também, né, Bruna, vamos precisar determinar o público-alvo. Como a gente falou, é impossível ter um buyer persona sem antes determinar o nosso público-alvo, né? É isso aí. Além de determinar as métricas, a gente também precisa saber quem é o nosso público-alvo. A gente precisa entender quem é ele, quais características demográficas que ele tem, aquelas que a gente já tinha falado lá atrás também, e qual é o estilo de vida. Então, são informações também importantes, né? Entender bem o comportamento aí e algumas características do seu público-alvo, que vai ser a base para a criação da buyer persona, né? E também, um passo muito, muito importante mesmo, é realizar pesquisa de mercado. Então, como a Bruna disse lá no começo da apresentação, é semi-fictício porque os dados usados na criação do buyer persona são dados reais, dados de compradores, né? Então, não saiu da imaginação do vendedor. Ele Isso realmente usou mesmo. uma pesquisa de mercado, né? E para fazer essa pesquisa, da onde você vai coletar essas informações? Então, tem algumas ferramentas que podem nos ajudar. Uma delas é o Google Analytics. Então, gente, o Google Analytics é uma ferramenta muito poderosa aí, que ela tem muitos dados para alimentar você, tanto no seu público-alvo, quanto no persona, quanto no buyer persona. Você pode ter informações muito relevantes ali do seu Analytics. Então, você consegue determinar regiões em qual as pessoas estão acessando, idade, por onde que elas vieram. Então, tem muitas informações muito relevantes ali no Google Analytics. Outra fonte também de pesquisa é você pesquisar e entrevistar os seus clientes. Então, é muito válido você conversar, entrevistar, perguntar, tá bom? Isso com compradores reais, com clientes reais, isso faz parte dessa estratégia da criação da buyer persona. E também, nessa realização de pesquisa de mercado, você pode usar uma automação de marketing. Olha só que interessante.
Você pode usar uma automação de marketing para realizar uma pesquisa de mercado. Então, percebe-se que, às vezes, a gente pensa muito em automação para fazer uma campanha de venda, mas aqui a gente está falando de obter dados dos meus clientes, obter dados de comportamento, demográfico e vários outros. E é justamente sobre isso que a gente quer falar com vocês. E essa automação de marketing para a coleta desses dados de pesquisa de mercado que a gente vai usar com vocês vai ser o fluxo customizado. A gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. É isso aí, Su. Antes da gente falar do Custom Flow, do fluxo customizado, agora que a gente já viu como é importante definir as metas, nossos públicos-alvos, também coletar esses dados reais, vamos criar nosso buyer persona? Vamos lá, então, mão na massa. E agora a gente vai mostrar para o pessoal um pouquinho aqui, exemplificando. Porque, pessoal, conforme a gente vai decorrendo no tema, conforme a gente vai mostrando exemplos, esse tema vai ficando cada vez mais fixo na sua mente, vai ficando um pouco mais fácil de entender. E, Bruno, o que a gente vai usar para criar a nossa buyer persona aqui? Bom, a gente vai criar nossa buyer persona seguindo os 5 pilares da experiência de compra, que a gente vê no livro da Adele Rávila, que é uma referência no assunto, né, Su? Olha, realmente, a Adele, ela é uma referência muito forte, tanto é que ela criou o Instituto Buyer Persona. Então, para você que nunca ouviu falar de Buyer Persona, existe até um instituto, tá? E a Adele é responsável por isso. E só abrindo um parênteses aqui, pessoal, a gente escolheu, né, os 5 pilares da experiência de compra, porque a gente achou muito interessante e muito relevante para o e-commerce. Mas a Adele, ela fala de outras fórmulas para você também criar o seu Buyer Persona, e hoje a gente vai focar nesses 5 pilares da experiência de compra. Então, afinal de contas, quais são esses 5 pilares? A gente vai descobrir hoje aqui com vocês. Bom, o primeiro pilar é a motivação, o impulso para a ação da compra. Então, você precisa entender quais circunstâncias, seja ela pessoal ou organizacional, que levaram o seu cliente a comprar. Qual foi a motivação? Então, todo cliente tem uma motivação que levou ele para esse impulso da compra. E esse é o primeiro pilar da experiência da compra. O segundo pilar é o resultado esperado. O que o cliente deseja alcançar ao tomar uma decisão de compra? Qual é a expectativa que ele criou, que ele cria ao tomar essa decisão de compra? Então, o terceiro pilar também é a barreira na decisão. Lembre-se que a gente está falando aqui, pessoal, da experiência de compra, da jornada de compra do cliente. Então, ele vai navegando ali nessa experiência de compra, da mesma forma que ele teve uma motivação e ele espera alcançar um resultado, ele também pode encontrar barreiras. Então, quais preocupações levam o seu comprador a acreditar que o seu produto não é a melhor opção? Então, ele vai te comparar, de repente, com concorrentes. Então, você precisa mapear quais as barreiras esse cliente, sua buyer persona, pode encontrar nesse meio do caminho. E o quarto é o critério de decisão. Quais aspectos do seu produto têm maior impacto na escolha do seu comprador? Como a Su disse, tem muitas barreiras, pode ter barreiras ali, mas qual que foi o critério de decisão? O que tomou ele a decidir que ia comprar o seu produto e não da loja do concorrente? Será que foi alguma informação que você enviou para ele antes? Será que você deu valor ao seu produto? Agregou informações que ele se sentiu mais seguro? Será que foi isso? Porque ali, no critério de decisão e o barreira de decisão, eles estão ali muito próximo. Ao mesmo tempo que ele encontrou, o que fez ele decidir? Será que depois ele viu que você deu uma garantia, você informou ele e isso foi o fator de decisão dele? Ou será que foi você percebeu que ele tem um comportamento de compra que gosta de uma promoção ou então de uma exclusividade? Qual foi o critério de decisão? Exatamente. Cada cliente tem um critério diferente. Um pode ter um critério pela durabilidade do produto e o outro, como a Bruna citou, essa loja me deu uma garantia. Essa outra loja ela tem um produto mais durável, essa loja tem um produto sustentável. Então, cada comprador, cada buyer persona tem seu próprio critério de decisão. E o quinto pilar dessa experiência de compra é o influenciador. Então, são os influenciadores, né? Nesse caminho, nessa jornada de compra, você precisa mapear também quem
e o que afeta o seu comprador conforme ele avalia todas as opções que ele tem e ele escolhe uma. Então, pensando aí na jornada, o cliente teve uma motivação, ele foi para a internet e foi buscar ali um produto. E ali ele encontra com várias lojas, várias promoções, vários produtos. E é preciso mapear quais os influenciadores nessa tomada de decisão. De repente, uma prova social, então, ela vê a opinião de outros clientes sobre o seu produto. Aquilo pode ser um influenciador. Ou, de repente, você também pode se tornar um influenciador nesse pilar da experiência da compra. E a gente vai tentar te ajudar aqui. Porque você pode, sim, ajudar o seu cliente. Você pode se tornar um influenciador dele. Por exemplo, enviando uma mensagem que gere valor para cada buyer persona. De repente, após o cliente receber um e-mail seu, aquilo pode ser um fator de influência para ele. Poxa, gostei, senti segurança, vou comprar. Então, você se tornou um influenciador. Então, esses são os 5 pilares da experiência da compra que a gente vai mapear aqui para criar as nossas buyers persona, tá? É isso aí, Su. Vamos agora criar uns 3 buyer persona em cima desses 5 pilares que a gente acabou de ver. Vamos imaginar que a gente tem uma loja que vende toalhas de mesa. Exatamente. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês como que o mesmo produto, como que a mesma loja pode ter 3 personas diferentes, tá? 3 buyer personas diferentes. Então, só exemplificando aqui para a gente ver, vocês vão ver que legal. Bom, com base nos 5 pilares, tá? A gente criou aqui 3 buyer persona. E o primeiro deles é a Marta, a anfitriã perfeccionista. Então, ela quer comprar toalhas de mesa para casa dela para receber amigos. Ela precisa de uma toalha que seja durável. E para ela, para Marta, um possível influenciador nessa tomada de decisão dela seria a opinião de um especialista ou a recomendação de amigos, tá? Aqui a gente resumiu, mas cada passo lá, os 5 pilares, eles estão aqui, ó. Da Marta, ela tem a sua motivação, ela tem o resultado esperado, ela tem as barreiras na decisão, os critérios de decisão e os influenciadores. Então, a gente tenta entender aqui quais são os influenciadores, que no caso é a opinião de um especialista, e recomendação de amigo, para criar uma mensagem específica para a Marta. Então, qual que é a comunicação que a gente vai enviar para a nossa primeira buyer persona, para a Marta? Então, a gente vai enviar para ela um conteúdo com opinião de especialistas e a gente também vai mostrar para ela a avaliação positiva que outros clientes já deram para a gente. Então, o feedback de outros clientes pode ter um peso muito grande na influência desse cliente. Então, aqui nós temos um exemplo de e-mail com conteúdo levando ela para o nosso blog, né? Então, ali tem um blog com artigo de um especialista de decoração e também temos ali o feedback de alguns clientes. Então, essa é a nossa primeira buyer persona, a Marta, a anfitriã perfeccionista. Agora a gente vai ver o nosso segundo buyer persona, que é o João. A motivação dele é igual da Marta. Ele quer receber os amigos, então ele precisa de novas toalhas. Mas o João, ele é mais prático, mais econômico. Então ele está procurando toalhas que seja fácil de limpar e que seja versátil. A influência do João, como também da Marta, é a opinião de outros também. Então, a nossa comunicação com o João vai ser um pouco mais diferente. A gente vai enviar para o João um e-mail com opções de produtos versáteis, conteúdo com a opinião de clientes e cupom. Por que o cupom? Porque isso está lá como fator decisivo de compra dele, que é o bom preço. Então, a gente vai influenciar o João com um cupom de compra. Exatamente. E temos também a terceira buyer persona, que é a Carolina. Diferente da Marta e do João, a Carolina já vem falando que ela é amante da natureza e busca por toalhas com matéria-prima sustentável. Ela também preocupa que a toalha combine com a sua decoração natural. Então a gente vê que o valor para a Carolina é um pouco diferente que para Marta e o João. Então, a nossa comunicação com ela vai ser mais de um conteúdo inspirador, de produtos sustentáveis. Vamos também mostrar os designs que esteja alinhado com a natureza e a decoração, que é um dos critérios que ela colocou.
Vamos enviar um blog mostrando qual que é a origem da matéria-prima e mostrar para ela que a nossa loja também está preocupada com o meio ambiente. Nossa, olha só que interessante, pessoal. A gente tem o mesmo produto, a mesma loja, mas a comunicação para cada buyer persona foi totalmente diferente, totalmente personalizável, né? Porque a gente entendeu que cada um tem seu próprio critério ali de avaliação, de motivação, tem suas barreiras e os seus influenciadores. Por outro lado, também você percebe que enviar para Carolina uma mensagem que seria enviada para o João, será que teria a mesma efetividade, Bruna? Eu acredito que não, né, Su? Porque a Carol, ela deixou claro que ela preserva a sustentabilidade, então ela quer mais informações sobre isso. Então não seria viável, ela não tem interesse em receber só um desconto, ela quer sim ter informações de onde vem o produto. Esse é o valor para ela, esse é o decisor de compra, né? Tem a barreira e o decisor. A inspiração para ela também pode ser quando a gente mostra que a loja também se preocupa com a sustentabilidade. Então, a minha comunicação com a Carolina não pode ser a mesma com o João, porque o João busca de fato algo versátil e algo só com bom preço. Então a gente percebe também que, imagine que essa buyer persona, Carolina, ao receber esse e-mail totalmente personalizável e pensando ali na experiência de compra dela, ela vai ter uma ligação com a marca muito forte, porque está falando a linguagem dela, está falando o idioma dela, então a conectividade que ela vai ter com a marca vai ser muito forte mesmo. Então, eu espero que esses exemplos que a gente deu aqui possam mostrar para você a importância, né, de entender o comportamento de compra de cada buyer persona, né, para justamente ter uma comunicação bem certeira, bem assertiva com cada um. Isso E mesmo, Su. nessa construção, né, Bruna, desse buyer persona, o nosso cliente Erone pode ter uma coisa a favor dele, o fluxo customizado, né? Isso A gente mesmo. falou lá no começo que é preciso fazer pesquisa de mercado, né? Google Analytics, entrevistar clientes, e um desses pilares também era usar uma automação de marketing. Então, na Edrone você já tem essa automação. E essa automação ela não serve só para você enviar uma comunicação, né? Ela também pode ser usada para obter dados, mapear dados, coletar essas informações específicas de cliente, porque afinal de contas, você tem um CRM na sua mão. Então, são muitas informações que tem ali dentro da Edrone e nada melhor do que usar esses dados aí para mapear e construir, tá? Então, é uma parte importante na construção do seu buyer persona. E na prática, o que a gente tem aqui? A gente trouxe alguns exemplos de como que o fluxo customizado pode te ajudar aí na construção da sua buyer persona. O primeiro de tudo são os atributos do cliente. Desde o público-alvo até o persona, até o buyer persona, você tem aqui os atributos que podem ser mapeados dentro do fluxo customizado. Então, você pode ter informações demográficas, mapeando as cidades, as regiões, os clientes. Você também pode ter os atributos como gênero, você pode saber masculino, feminino e até mesmo outros gêneros, tá? Você consegue mapear, tá? Para ver ali o seu público-alvo. E você também tem as tags. E, pessoal, dentro das tags existe um universo de possibilidades enorme, tá? Porque você pode criar segmentações específicas segundo o seu critério, tá? Então, use o fluxo customizado para ter aí essas informações sobre os atributos do cliente, para mapear esses atributos desses clientes. Bom, Su, você falou de tag. Aqui em Identifique Seu Interesse, a gente pode falar que é importante, né, a gente atribuir as tags para um grupo de clientes com interesses específicos. Como você mesmo disse, a gente consegue mapear eles não só no poder de compra, mas sim no comportamento de interesse. Então, por exemplo, o que a gente trouxe aqui, a gente colocou um produto que é uma cadeira, a gente gamer, a gente trabalha numa loja de departamento. Então, numa loja de departamento tem vários produtos super diferentes. Então, eu coloquei específico uma cadeira gamer.
E todo mundo que visualizar aquela cadeira, eu vou guiar ele como gamer. Então, eu já vou começar a entender qual é o seu comportamento de compra, qual é o seu interesse. Não necessariamente preciso estar me comunicando com ele e nem esperando ele realizar uma compra. Somente ele visualizando o meu produto, eu já consigo estar acompanhando aí qual é o seu comportamento. Isso é muito interessante, né, Bruna? Jamais eu imaginei que é possível usar uma automação até mesmo para identificar interesses do cliente. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Bruna. Uma loja, por exemplo, de instrumentos musicais, será que ela consegue determinar quem ali é o guitarrista, quem é o baterista, quem é o tecladista, por exemplo? Dá sim. Porque a gente que escolhe qual é o produto que a gente vai colocar dentro do fluxo. Então, por exemplo, um guitarrista, eu vou colocar o produto de guitarra. E do baterista, eu vou colocar o produto de baterista. Então, quando eu fazer a pesquisa sobre guitarra, eu vou ser guiada com essa informação, que eu estou procurando, que tem interesse de produto de guitarra. E aí eu vou enviar informações sobre cordas, sobre outras coisas que são desse produto em específico. Se for de piano, eu vou estar guiando com a tag piano e vou enviar e vou entender o comportamento de interesse dele, que é por piano. Então, não faz sentido eu enviar informações sobre cordas de guitarra para quem tem interesse em um piano, por exemplo. Perfeito. Então, é só um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, vão pensando aí e até escrevam aí no nosso chat aí qual que é o seu segmento, se você já pensou em como identificar o interesse, tem algum produto específico na tua loja que possa te dar uma pista sobre o interesse do teu cliente. Então, como a Bruna falou, você pode taguear pela compra de um cliente, de um produto específico, e até mesmo da visualização de um produto muito característico. Olha, quem realmente visualizou ou comprou esse produto específico, eu entendo que o interesse dele é X, eu quero colocar essa tag, para depois alinhar minha comunicação com o interesse dele e ser tão assertivo quanto a gente foi aqui nas nossas buyer persona. Bom, a Edrone também aqui no nosso fluxo customizado também pode te ajudar no aprendizado do comportamento. Então, pessoal, olha que interessante. A gente passou por atributos do cliente, a gente passou por interesses e agora a gente está vendo aqui também aprendendo com o comportamento desse cliente. Então, você consegue entender como que o seu cliente se comporta nessa experiência de compra dele. Então, você consegue saber quais ações que mais incentivam o seu cliente a comprar. Você consegue saber quanto tempo um cliente leva para efetuar uma compra. Você consegue até mensurar como que os novos produtos que você lança na tua loja, como que eles são absorvidos pelo seu cliente. Então, aqui, por exemplo, no nosso fluxo, a gente colocou um exemplo de um produto de lançamento que foi lançado na loja e colocamos ali um filtro para quem visualizou esse produto de lançamento, eu vou esperar 3 horas e eu vou analisar se ela comprou dentro dessas 3 horas, ou seja, se a compra dela foi uma compra mais imediata. Ela visualizou e já comprou. Se E se sim, ela não comprou? se sim, eu vou dar uma tag, e se ela não comprou, aí que tá. A gente continua mapeando esse comportamento. Então, eu posso enviar um e-mail e depois de 1 dia, 2 dias ou algumas horas, verificar de novo. Agora ela comprou, depois que ela recebeu o e-mail? Ah, ainda não. Então, vou mostrar um pop-up. E agora, ela comprou? E a comunicação? Será que ela comprou depois que eu enviei um material falando sobre as características do produto? Ou, de repente, um material mais promocional, mais colocando um cupom de desconto? Então, você vai identificando e vai mapeando esses clientes. Porque, por exemplo, se o cliente compra imediatamente, você pode atribuir uma tag, compra imediata. Se ele comprou após um e-mail que gere valor, você pode colocar conteúdo de valor. Se ele comprou após o incentivo de um cupom, você coloca ali incentivo de cupom. Então, as possibilidades aqui são enormes. A gente só colocou aqui algum exemplo para você ver como é possível usar a Edrone para mapear essa jornada, esse comportamento de compra que o cliente tem dentro da sua loja. E também aqui, dentro do Custom Flow ainda, a gente tem aqui coleta de informações. Lembra que a gente falou que pesquisa de mercado é importante que a gente colete informações? Então, você pode, através do fluxo customizado, ouvir os seus clientes fiéis. Então, você consegue identificar
e se comunicar com quem gasta mais ou quem fez mais de X pedidos na sua loja. Então, por exemplo, aqui no nosso fluxo, a gente tem quantidade total de pedidos nos últimos 12 meses é maior que 5. Então, eu estou filtrando só aqueles clientes que compraram mais de 5 vezes no último ano. Então, eu entendo que ele é um cliente fiel. E eu também consigo filtrar se ele é inscrito, se ele está envolvido com a minha marca, se ele é inscrito na minha newsletter, e eu posso atribuir uma tag para ele. Por quê? Lembra que a Edrone é um CRM completo, e dentro desse CRM nós temos o perfil individual de cada cliente. Então, se você precisar, de fato, pegar o teu telefone e ligar para esse teu cliente fiel aqui, que é muito alinhado com a tua marca, para entender quais foram os critérios de decisão que levou ele a comprar contigo tantas vezes, você também pode, tá? E aproveito também para abrir um parênteses aqui rápido, para dizer que no nosso pop-up de inscrição, você pode coletar não só o e-mail do cliente, mas você também pode coletar o telefone dele, porque numa ocasião como essa, você entra no perfil dele, você vê o telefone, olha, meu cliente fiel, eu vou ligar aqui para ter o feedback dele. Então, você também pode se comunicar, mapeie quem são esses clientes e se comunique diretamente com eles, tá? A ideia que eu dei de ligar é muito válida, inclusive a Adele recomenda isso, mas você também pode enviar um e-mail com questionário, com formulário, né? Bom, Su, você falou aí de falar com os clientes fiéis, né? Mas a gente já pensou em também coletar informações daqueles clientes que ainda não compraram? Daqueles clientes que estão ali navegando, tá inscrito, tá recebendo o meu conteúdo, tá visualizando o meu produto, tá colocando no carrinho, mas por alguma coisa ele ainda não finalizou a compra. A gente tem lá os 5 pilares que a gente estava falando. Será que tem alguma barreira de decisão que está fazendo que ele não conclui aquela compra? Porque ele olha o meu produto, ele está engajado no meu site. Mas qual é o fator de decisão dele? Qual é o critério decisivo? Será que está faltando uma influência? A gente tem que lembrar que a gente precisa falar com eles também, para entender o que de fato está faltando para a conclusão. Porque ele é um cliente, ele é um potencial cliente, né? Ele está ali, mostrando interesse, colocando o meu produto no carrinho, mas só não está concluindo. Então, é importante a gente também conversar e escutar esses clientes. Então, olha só, Bruna, isso que você trouxe aqui para a gente é muito válido, que a Bruna não está falando para a gente sair à torta e direita, falando com todo mundo que nunca comprou na loja. Ela está falando de um Isso passo mesmo. além, né? Ela está falando, olha, tem pessoas que estão no seu site, que estão interagindo, que estão visualizando o produto, abandonando o produto no carrinho. Parece que falta alguma coisinha para ele comprar. Ele está engajado, mas não comprou. Então, por que não ouvir ele para descobrir quais são as barreiras que ele está encontrando, né? E isso pode te ajudar muito na construção dos seus buyers persona, né? Pode até surgir mais um buyer persona. Às vezes, ali coletando alguns dados, você vê, identifica que a maioria falou algo muito semelhante. Então, você começa a criar o seu próximo buyer persona e estratégias de comunicação assertiva com ele também. Exatamente. De repente, esse cliente que falta pouco para comprar, ele pode te dar uma dica de uma comunicação muito simples que você pode fazer e que pode virar chave para vender muito mais para outros clientes que têm essa mesma barreira que ele. Então, vale muito a pena ouvir aí quem comprou, quem são os seus fiéis e também quem ainda não comprou. Bom, pessoal, a gente falou aqui sobre como usar o fluxo customizado na criação do seu buyer persona e ficou bem nítido que ter dados e ter informações de clientes e compradores reais certamente vai te ajudar aí nessa missão de definir, de construir a sua buyer persona com o objetivo de deixar sua campanha de marketing mais assertiva, mais personalizada. E eu espero que muito breve vocês estejam aí como esse gifzinho comemorando aí os resultados que vocês vão ter com a aplicação desse webinar. Então, a gente espera que vocês construam seus buyer persona, façam campanha personalizada e deem esse feedback para nós, né, Bruna? É verdade, a gente quer ver muito feedback positivo aí. E aproveitando, Su, tem uma novidade aqui quentinha. E em Oba! breve a gente vai ter as métricas e um relatório do Custom Flow, do fluxo customizado. Então, gente, essa é a hora de vocês prepararem, criarem estratégia dentro da ferramenta que só tem muito a agregar aí para vocês. Então, se você
já usa o fluxo customizado, viu aqui as possibilidades que a gente te deu, agora você também vai ter ainda mais um plus, que são os relatórios individuais ali dos seus fluxos, até para você mapear melhor como que eles estão se comportando. Então, logo, logo você já vai ver aí esse relatório. Então, é uma novidade quentinha que a Bruna trouxe aqui para a gente. E a gente vai partir agora para onde, Bruna? Para o nosso quiz. Anotaram tudo aí, gente? Vamos ver. Será que a gente vai precisar de um desempate ou vai ter mais de um bônus? Bom, vamos ver se o pessoal tá afiado aí, né? A gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai colocar aqui uma regrinha também, tá? A gente vai fazer as perguntas e você tem que responder antes da gente mostrar as respostas, senão não vale, tá? Então, use o chat para responder, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 5 perguntas. Para cada pergunta que você responder, coloque a numeração da pergunta na frente. Então, por exemplo, a primeira pergunta é: a buyer persona é o mesmo que público-alvo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Então, conforme você responde, coloca número 1, falso ou verdadeiro. Então, vão escrevendo aí as suas respostas, porque depois, pessoal, a gente vai conseguir filtrar todas as respostas, tá? Quem que respondeu, o que respondeu. Vamos esperar mais um tempinho. Bom, já vou fazendo a segunda pergunta, hein? Em quantos pilares da experiência de compra estamos construindo o nosso buyer persona? Lembra daqueles e-mails que a gente construiu? Foi em cima de quantos pilares? Então, respondam aí. A galera aqui no chat, ó, tá arrasando, hein? Acho que a gente vai precisar de mais bônus. Vamos Bora ter lá. mais de um ganhador. Eu quero que quase todos ganhem, vai. Se todos ganhar, a gente vai ficar até feliz, que significa que o pessoal interagiu, absorveu bem o conteúdo aí. É verdade, isso é verdade. Terceira afirmação aqui que a gente tem é possível identificar interesses do cliente através do fluxo customizado. Verdadeiro ou falso? É possível, gente, identificar o interesse do cliente no fluxo customizado? Responde Será? aí. Parece ser tão complexo isso, Su. Será que dá? Eu não sei. Vamos ver o que eles vão falar para a gente. Ó, tem uma resposta ali. Eu acho que sim. Eu acho. Verdadeiro Lembrem ou da falso? numeração, hein? Coloquem lá. Número 1, falso. Número 1, verdadeiro. Bom, a quarta questão. Cada loja pode ter apenas um buyer persona? Será? Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Escrevam aí. Escreva aí, gente. E a última pergunta do nosso quiz. Atenção, vamos lá. Posso acompanhar como os novos produtos estão sendo vendidos no fluxo customizado? Será que é possível eu saber como que está sendo o desempenho e o fluxo de venda do novo produto no fluxo customizado? Será, Su? Atenção, responda que a gente vai para as respostas. Vamos lá, hein? Tem bastante resposta, hein? Tem gente respondendo ainda? Tem gente respondendo ainda, Su. Quando todo mundo terminar, a gente vai para as Tem respostas. gente digitando, tem gente digitando. Acho que agora. Ih, tá digitando ainda. E lembre-se de colocar numeração, hein? Número 1, falso, número 2, número 3, número 4, número 5, para a gente linkar a sua resposta com a pergunta. Isso aí. Então, vamos dar mais um tempinho, hein? Uns segundinhos, Bruna. Uns 10 segundinhos, acho que dá. Rapidinho ali. Tem mais um digitando. Vamos lá, hein? Quero ver quem que acertou todas e vai ganhar o nosso bônus. Bom, Su, vamos? Acho que já deu os 10 segundos. Então vamos, hein? Para essa resposta, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Acabou o tempo. Vamos lá, então. A buyer persona é o mesmo que público-alvo. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Em quantos pilares da experiência de compra estamos construindo nosso buyer persona? Bom, a gente construiu em cima do livro da Adele, então, os 5 pilares que a gente estava falando, que é a motivação, o resultado esperado, barreira na decisão, critérios de decisão e os influenciadores. 5 pilares. Então, a próxima é possível identificar o interesse do cliente através do fluxo customizado?
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, quem escreveu verdadeiro acertou. Quem acertou Cada, comemora aí, hein? cada loja pode ter apenas um buyer persona? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A gente mesmo apresentou ali 3 buyer persona para vocês sobre o mesmo produto. Então, sim, qualquer loja, qualquer produto também, não só a loja, pode sim ter mais de um buyer persona. E por último, eu posso acompanhar como os novos produtos estão sendo vendidos no fluxo customizado? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, olha só, você consegue mapear como que está sendo aí esse fluxo dos novos pedidos, dos novos produtos que você lançou. Eu espero que a maioria aqui tenha acertado tudo. Aqueles que de fato acertaram todos, 100%, a gente vai entrar em contato com o nosso bônus de sucesso do cliente aí para vocês. Chegamos também aqui já partindo para o final do nosso webinar. A gente teve aqui a Vicky respondendo as perguntas aí no chat, mas se por acaso ainda ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, pode ir perguntando para a gente, que a gente vai abrir esse espaço para vocês aqui também. Então, a Bruna, fica de olho aí no chat. Tô de olho aqui, Su. Vamos ver se aparece alguma dúvida. Bom, gente, também, quando vocês estiverem construindo o seu custom flow, o seu fluxo customizado lá na ferramenta da Hydrone, se tiver qualquer dúvida, pode chamar a gente no chat, que a gente vai estar ali dando suporte para vocês. Eu espero mesmo que todos usem da melhor maneira, porque é uma ferramenta incrível, que dá para fazer muito além só de buscar um buyer persona, mas de criar estratégias, criar uma automação personalizada para o seu segmento, para o seu produto, para a sua loja. Exatamente. Pessoal, como a Bruna falou, né, a gente agradece muito a participação de vocês. E um dos objetivos nosso aqui também com esse webinar, além de te ajudar na construção da sua buyer persona, é te incentivar a usar o fluxo customizado, porque ele é uma ferramenta incrível. Que a gente fez hoje na construção da buyer persona é uma possibilidade em milhões. Então, o Custom Flow te dá a oportunidade de construir a sua automação do seu jeito. Então, é você que vai construindo, você que vai vendo o detalhe do seu produto, o que você quer com cada automação, qual que é o gatilho que você quer colocar ali, qual que é a tag que você quer atribuir a quem comprou aquilo, quem visitou tal página. Então, o fluxo customizado é uma automação muito, muito poderosa. E eu espero que, acabando esse webinar aqui, você já entre para a sua plataforma Hydrone, corra lá, já vai mexendo no fluxo customizado, né, Bruna? E vamos usar ele cada dia mais. É isso aí, gente. Ó, Su, aqui no chat não chegou nenhuma dúvida. A Vicky foi respondendo aí durante o webinar. Então, gente, se aparecer qualquer dúvida, depois pode chamar a gente lá no chat da Hydrone, que vamos estar respondendo vocês. Exatamente. E também deixo esse espaço para vocês colocarem também, e darem ideias e feedbacks do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso webinar, tá bom? Então, podem sugerir temas para os próximos, e eu espero que no próximo mês, porque cada mês a gente tem um tema, você também esteja aqui com a gente, tá? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouquinho dessas informações e conhecimento com vocês. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. A gente vai se falando, hein?